Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje nós vamos refletir sobre uma dúvida que foi deixada nos comentários, uma dúvida muito importante. Eu já queria ter conseguido gravar antes, mas eu queria revisar alguns conteúdos do Dr. Hugh e eu vou gravar 2 vídeos. Eu tinha organizado aqui um rascunho, né, um roteiro aqui para tratar dessas 2 dúvidas. Eu já vou falar quais são no mesmo vídeo, mas eu vi que vai ficar um pouco longo. Então, eu vou gravar um vídeo, vocês já devem ter visto aí pela capa, em razão de uma mãe que deixou um pedido de ajuda por conta do seu filho que está preso e o processo judicial relacionado a essa prisão está parado na justiça. E ela quer saber o que ela pode fazer para ajudá-lo com isso. E a outra dúvida também é de uma outra mãe que quer ajudar o seu filho a se encaminhar para um relacionamento amoroso feliz. Então, eu ia gravar como a questão relacionada à ajuda dos familiares, no caso dos filhos. Eu ia fazer um vídeo único. Eu vi que quando eu fui equacionando aqui os tópicos, eu vi que estava ficando demasiadamente longo. Então, eu acho que vai ser mais didático aqui para o nosso aprendizado, trazer as informações todas, obviamente, com base sempre no que o Dr. Hugh ensina. E depois, no final do vídeo, na segunda parte, eu falo de outras técnicas que eu já tive contato, de outras informações que eu já estudei, de outras obras, para que vocês possam avaliar se essas outras informações podem ajudar. Eu acho que o grande diferencial que eu posso oferecer é trazer essas outras informações, essas outras técnicas que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas sempre, lembrando, pessoal, eu sempre vou deixar muito bem marcado aqui o que é que o Dr. Hugh falou e o que é que eu aprendi em outras filosofias, né? em outras vertentes, ou em outros livros, em outras obras, e onde está. Então, sempre vai ter essa informação bem dividida e bem clara aqui. Então, eu vou ler aqui a pergunta dela e a gente já vai partir para uma resposta segundo a orientação do Dr. Hugh. Bom, então esse foi o comentário da Rose. Ela deixou assim: bom dia, tenho um filho preso. Gostaria de saber como posso ajudá-lo no processo dele, que está parado. Eu já faço o Ho'oponopono para filho abençoado. Desde já agradeço. A gente que agradece profundamente a oportunidade da gente aprender junto, da gente caminhar junto e purificar junto, né? Como o Dr. Hugh falava, toda vez que a gente entra em contato com alguma situação, a gente se torna responsável por aquela purificação. Então, todos nós somos responsáveis em algum nível, de alguma forma, por isso, porque partilhamos memórias. A primeira orientação que eu já vi o Dr. Hugh falar foi, inclusive, em um dos seminários que o Dr. Hugh deu no Japão, onde ele conta aquela história que o Joe Vitale escreveu no livro Limite Zero, e é uma história tão conhecida de todos nós, mas eu vou repetir aqui brevemente porque pode ser que tenha alguém novo chegando agora e caiu de paraquedas aqui, e ela tem elementos importantes que nos conectam com a dúvida. Não sei se vocês se recordam, mas o que tornou famoso no Ocidente o Dr. Hugh e disseminou o conhecimento, a prática do Ho'oponopono, foi o fato do Dr. Hugh ter tido êxito na recuperação daquelas pessoas que estavam presas. O Dr. Hugh era o psicólogo que trabalhava no presídio de segurança máxima, de segurança elevada. Eram pessoas consideradas realmente perigosas porque, além da acusação do ato infracional, do crime, havia o componente psíquico, digamos assim. Aquelas pessoas eram consideradas doentes mentais.
Então, eram duas situações atreladas ao processo, não era apenas o ato criminoso em si, havia o componente psíquico. E aquelas pessoas estavam todas presas e o Dr. Hugh jamais teve contato físico, contato pessoal com essas pessoas. E nesse seminário que ele estava ministrando no Japão, ele relata isso e ele fala o que ele fez. Ele fala, eu trabalhei em mim, eu trabalhei as memórias em mim. Eu falava assim, divindade, o que existe em mim que me faz presenciar, que me faz ver essa situação de uma pessoa, né, que estava lá no presídio atacando a outra, de uma pessoa agredindo a outra, de uma pessoa estar aqui encarcerada. O que existe em mim, né, limpa em mim, o que faz com que esses presos ataquem, façam agressões contra os funcionários, e ele ia repetindo frases conforme ele ia recebendo as inspirações. Ele apenas olhava as fichas das pessoas encarceradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma forma interessante dessa mãe, né, de uma mãe, de um pai, de um familiar praticar o Ho'oponopono quando tem uma pessoa presa é formulando algum dizer, alguma fala, mais ou menos nesse sentido do que o Dr. Hugh trouxe. Eu vou trazer aqui alguma sugestão, mas o que é mais importante, né, o que é o cerne desse episódio, né, que ele ensina para a gente, é eu ter a consciência de que existe uma memória em mim que causa isso. Existe uma memória em mim e ele fala no seminário, né? Ele até pergunta no seminário assim: quem aqui tem problemas familiares, por favor, levante a mão. E as pessoas levantam a mão. Daí ele diz: então está em você, o problema está em você, a memória está em você. Faça a purificação em você. Caso contrário, você vai continuar tendo problemas na família. Então, uma forma interessante de fazer seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Respira, procura um momento que você consiga se conectar, que você esteja calma, serena, e leva alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Querido e amado Deus, fonte criadora de tudo que é, divino criador, eu não sei aonde tudo isso começou. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, se meu filho fez alguma coisa, se meus antepassados fizemos alguma coisa. Mas, seja lá o que for que tenha acontecido, eu estou disposta a liberar e purificar todas as memórias que me fazem presenciar essa situação. Eu estou disposta a liberar todas as memórias que me fazem ver meu filhinho, meu filho amado preso. Por favor, divindade, limpa em mim tudo que faz essa situação acontecer no momento presente. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E aí você pode repetir algumas vezes até você sentir no seu coração que foi suficiente. Você pode repetir 108 vezes, você pode criar um ritualzinho no sentido de separar um horário por dia e fazer durante 1 minuto ou fazer uma quantidade X de vezes que você sinta que são às vezes suficientes. Mas enfim, você pode ter um momento por dia reservado para tratar dessa situação. Lembrando aqui, antes de passar para uma segunda sugestão de uma forma de fazer o Ho'oponopono, essa foi a forma que eu me senti inspirada. Lembrando que quando eu falei alguma coisa na forma de se dirigir à divindade, né? Quando eu digo, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que os meus antepassados fizeram, porque o Dr. Hugh sempre falava que nós trazemos memórias, né? Nós carregamos memórias ancestrais, memórias dos nossos antepassados. E essa mesma informação, ela é verdadeira para mim. Eu aprendi em outras vertentes, como no Theta Healing, que nós trazemos memórias transgeracionais. Então,
Pode ser que a gente tenha alguma memória nesse sentido, por isso que eu falei desta forma. Em momento algum, para imprimir culpa, e isso não tem nada a ver com culpa. Se alguém teve alguma sensação nesse sentido, por favor, já se afaste, porque não tem a ver com culpa. Eu queria fazer esse adendo aqui. Outra forma da gente fazer o Ho'oponopono para processos na justiça e para processos parados, que eu já fiz, eu já tenho vídeo aqui no canal relatando, é a técnica do copo d'água. Então, como que eu fiz? Eu peguei um papel, fiz um círculo com um lápis, escrevi o número do processo judicial e deixei ali com um copo d'água e fiquei fazendo as trocas. No caso, era para um processo da minha mãe, e eu fiz por vários meses, até que no momento eu achei que já estava suficiente e eu parei de fazer. Mas quando eu parei de fazer, o processo continuou parado. Demorou muito tempo depois, foram muitos meses depois que o processo foi ter uma resolução. Eu quero dizer com isso que é importante que você se conecte com o seu coração para saber por quanto tempo se você optar por fazer a técnica do copo d'água, é importante que você se conecte com a técnica e com o seu coração para saber quanto tempo você precisa fazer, e também que você não desanime por não estar vendo a situação que você espera. No caso que eu relatei aqui, eu senti de uma maneira muito forte, muito clara, muito límpida, que era para parar, que estava resolvido. No entanto, a minha realidade no mundo externo não tinha mudado. Então, assim, eu quero dizer com isso assim, que o importante é você acreditar na orientação que você está recebendo, independente daquilo que está se manifestando diante dos seus olhos. Eu gosto muito da técnica do copo d'água. Lembrando que a forma original que o Dr. Hugh recebeu a técnica é apenas colocando o copo de água ali, fazendo a troca da água 2 vezes por dia. Pessoas depois desenvolveram alguém foi inspirado em algum momento a colocar o papel embaixo, escrever, fazer alguma intenção. E desde que eu conheci essa forma de fazer, às vezes eu sinto de fazer assim, e com o processo judicial eu fiz assim e fui bem sucedida. Então, eu quis trazer aqui essa forma de fazer, mas o mais importante é que você se conecte com a forma que você está sendo inspirada, que essa com certeza é a forma que mais vai funcionar para você. Outra forma de fazer o Ho'oponopono que eu gosto muito e que eu já usei também, mas não era processo judicial, não era processo na justiça, era processo administrativo. Para quem não sabe o que é um processo administrativo, ele é um processo que acontece fora do poder judiciário. Por exemplo, se você tem que contestar uma multa numa secretaria de Receita, por exemplo, é um processo administrativo. Se você tem que contestar uma conta de água, que é uma companhia que é concessão pública, né, que é uma empresa pública, e você faz algum processo lá, é um processo administrativo. Se você vai no Detran e questiona alguma multa ou faz algum pedido, isso é um processo administrativo. Então, o processo administrativo são todas as demandas, né, as demandas que acontecem em algum órgão público que é fora do poder judiciário. Então, eu já tive processo administrativo, onde eu precisava tratar coisas do meu interesse em 2021. E o que eu senti na época de fazer? Eu senti na época de trabalhar essa questão, não foi com o copo d'água, foi com a prece da purificação. Por isso que eu gravei um vídeo aqui colocando só a prece da purificação, porque eu fui inspirada a fazer só a prece da purificação. Mas na minha vida cotidiana, eu gosto de fazer aquela forma que tem a paz do eu também. Então, por isso que tem 2 gravações. Tem uma gravação direta aqui, pequenininha, só com a prece da purificação, e uma gravação maior que tem a prece da purificação e a paz do eu junto.
Então, você veja aí se isso ressoa com você, se faz sentido. Como que eu fiz lá em 2021? Eu me lembrei disso recentemente, por isso que eu gravei o vídeo com a prece da purificação. Eu fiz a prece da purificação durante 21 dias. Eu não lembro quantos ciclos eu fiz, mas foi mais de um. Eu acho que foi uns 3 ou 4. E eu fiz a prece da purificação, eu fazia de manhã, antes do trabalho, logo depois que eu tomava café, que é a hora que eu faço a prática do Ho'oponopono. Então, eu fiquei durante 21 dias, mais de um ciclo. Eu fiz 21 dias, aí dei um intervalo de uns 3, 4 dias e recomecei de novo um novo ciclo de 21 dias. E eu fazia a prece, só a prece da purificação, focada para esse processo. No caso, eu estava sentindo assim bastante desconforto. Então, tem um espaço que eu fico em silêncio, né, que é para a gente preencher com a emoção que a gente quer purificar. Eu não falava nenhuma emoção, mas eu sentia assim, eu acessava aquele desconforto que eu estava sentindo. A primeira vez que eu fiz o primeiro ciclo foi mais difícil, especialmente nos primeiros dias, porque o desconforto era bastante grande. Depois, conforme foi passando os dias, eu já não sentia mais aquele desconforto. Quando eu me recordo que quando eu ia acessar aquela emoção que eu queria purificar, parecia que eu estava vendo uma história de outra pessoa no telão do cinema. Então, essa foi uma outra forma de fazer o Ho'oponopono, usando a prece da purificação, que é uma prece que a Morna Simeona usava muito, que ela faz parte da forma original da prática do Ho'oponopono. Ela que deixou essa forma de fazer para o Dr. Hewlett, e ele também usava a prece da purificação antes de dar início aos seminários, antes de dar início às práticas. A Morna, pelo que eu já estudei, ela sempre usava a prece da purificação antes de qualquer processo. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 formas de fazer o Ho'oponopono focado para o processo na justiça. Lembrando que essa mãe que deixou essa dúvida, ela já faz da forma que ela está sendo inspirada. Ela já pratica o Ho'oponopono, filho abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E isso por si só já é suficiente. Então, assim, a gente pode ficar tranquila no sentido assim de que a purificação está sendo feita. Mas provavelmente ela foi inspirada a buscar outras formas, e a gente sempre pode ir atrás de outras ferramentas que a gente acha que possam ajudar. E é com base nisso que eu quero trazer agora informações complementares de outras coisas que eu acho que pode ajudar a ela e a outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O Ho'oponopono tem por base o conceito de que nós compartilhamos memórias e que as situações acontecem na nossa vida em razão disso, porque compartilhamos memórias. E com muito mais razão, compartilhamos memórias com aqueles familiares que nós somos consanguíneos. E tanto é que o Dr. Hewlett sempre falava para a gente que quando eu limpo em mim, eu limpo fora, né? Quando um pai, uma mãe pedir ajuda para ele, ele sempre falava, né? O problema está em você, limpe em você, né? Como eu relatei aqui há pouco. Inclusive, para quem não sabe, o Dr. Hewlett chegou ao Ho'oponopono em razão do desejo que ele tinha de ajudar a filha dele, que padecia, se eu não estou enganada, há 12 anos, de um problema severo de pele. E ele já havia tentado todo tipo de tratamento. O Dr. Hewlett, ele é havaiano, mas eu acredito que naquele momento, eu acho que, conforme eu já li, ele morava nos Estados Unidos. O Havaí é um estado dos Estados Unidos. E ele foi atrás da Morna, de fazer os seminários da Morna, com o desejo de ajudar os filhos. Então, é muito legítimo esse desejo que
nós que somos pais temos de sempre querer ajudar os nossos filhos, e eu estou trazendo essa informação aqui para vocês verem que até o Dr. Hugh Lane foi movido por isso, e a gente não sabe quais são os desígnios do alto, do divino, né? Esse problema de pele da filha dele, esse amor infinito, incondicional que ele tinha pela filha, fez ele sair atrás de tudo que ele podia e que ele estava ao alcance dele para ajudar a filha, e a filha se curou. Em razão da prática do Ho'oponopono, em razão do trabalho que ele fala, né, que foi a morna que purificou, e tornou o Dr. Hugh Lane conhecido no mundo inteiro, e tornou esse trabalho que ele deixou para a gente, e trouxe o Ho'oponopono para o Ocidente. Então, a gente não sabe os caminhos que Deus tem. Então, eu acredito em outras técnicas também. Eu já falei aqui algumas vezes da constelação familiar, porque eu vejo que ela guarda muitos princípios semelhantes. E um princípio semelhante que ela tem é a ideia do campo mórfico, que ele se associa a essa ideia de partilhar de memórias que o Ho'oponopono tem. O campo mórfico, as pessoas da mesma família, elas estão num campo invisível, ligada por laços ancestrais, laços familiares. E o Dr. Hugh Lane chama esses laços de cordões Aka, que são os cordões que nos ligam às pessoas, às situações e às memórias. E quando eu vejo isso na constelação, para mim é a mesma informação que se repete com formas diferentes de trabalhar. E o trabalho da constelação é trazer à tona uma informação que racionalmente ela é desconhecida das pessoas, mas que o inconsciente daquela família, daquele clã, daquelas pessoas que estão ligadas ali, conhece muito bem, conhece perfeitamente e reage, né? Cria situações na vida cotidiana a partir daquelas informações. Então, eu gosto muito da constelação familiar para trabalhar essas questões. E eu vejo que quando um pai e uma mãe trabalham alguma questão, ela tem um grande impacto em toda a família, porque o pai e a mãe têm uma autoridade moral e espiritual muito grande. E é uma forma silenciosa no sentido assim, você não precisa que o outro queira fazer a constelação. Você, por si só, pode tomar essa decisão sem ficar convencendo os outros a irem com você. Assim como o Ho'oponopono. A gente sozinho toma a responsabilidade de purificar. Então, a pessoa sozinha toma a resolução de fazer aquela constelação. E aquela constelação, assim como o Ho'oponopono, não é para o outro. Então, assim, eu não vou constelar o meu filho, eu vou me constelar frente a essa situação que se apresenta aqui com esse membro da família. E a partir daquelas informações, a gente vai corrigindo o campo com a ajuda ali do constelador. O que eu acho assim, uma advertência muito importante é que a constelação é uma prática muito íntegra, é uma ciência, possui estudo, é uma técnica séria, e eu recomendo que quem quiser procurar constelação, que antes pesquise se a constelação é para você, que antes procure ver se aquele profissional é um profissional experiente, é um profissional habilitado, é um profissional que você se sente segura, porque são questões muito íntimas, são questões muito particulares que você vai levar, são questões da sua família, das pessoas que você mais ama. Então tem que ser uma pessoa que tenha sensibilidade, gentileza, experiência para conduzir o processo e principalmente que você se sinta segura. Se possível, converse com pessoas que passaram por aquele profissional, qual foi a experiência dele. De um modo geral, os profissionais que trabalham com constelação, até onde eu sei, eles costumam oferecer grupos onde você pode pagar um valor menor e participar da constelação. Quando você participa de uma constelação, eles asseguram que você também está sendo trabalhado.
né, que os grupos eles não se formam aleatoriamente. Existe uma coordenação divina que orquestra aí as pessoas que vão participar do grupo. Então, é uma forma de você conhecer se aquela técnica ressoa com você, se você gosta daquela forma de conduzir o processo daquele profissional. E as constelações, elas podem ser feitas em grupo ou individual. Então, se você é uma pessoa, né, mais reservada, se sente mais à vontade em trabalhando sozinho, você também pode fazer a constelação sozinho. E outra informação que eu queria trazer aqui, que eu não sei se as pessoas sabem, mas a constelação, ela também é uma forma de resolução de conflitos. E por conta disso, ela foi adotada no Poder Judiciário brasileiro. Então, a próprio Poder Judiciário do nosso país permite que a constelação seja usada dentro da justiça, né, dentro do fórum, para tratar as demandas que surgem. Então, eu quero mostrar para vocês com isso que é uma coisa respeitável, que é uma coisa séria. Eu não sei dizer se todos os tribunais de justiça do país já utilizam essa ferramenta. Mas eu não sei em que estado você está, mas eu sei que muitos tribunais adotam essa prática. Eu sei que o Tribunal de Justiça da Bahia adota, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas não é uma prática que ela é usada para todos os processos judiciais. Existem alguns critérios que cada Tribunal de Justiça estabelece, né, quais são os tipos de processo que podem ser trabalhados com essa técnica. Então, eu quis trazer essa informação para vocês, porque pode ser que tenha outras pessoas, né, em outros tipos de processo que pode ter essa ferramenta como forma de abreviar o processo e como uma forma também alternativa de resolver o conflito, ao invés de delegar para o juiz, para o magistrado, para resolver e vir com a sentença. Às vezes, fazendo uma ferramenta dessa, a pessoa consegue entrar num equilíbrio com a outra parte e chegar numa solução que realmente seja boa para as duas partes. E a outra orientação que me ocorreu aqui em relação aos pais, mães, né? Toda vez que a gente quer ajudar um filho, muitas vezes a gente tem uma carga dentro da gente de alguma parcela de sentir-se culpado, de sentir que falhou em alguma coisa. Então, pode ser que em algum momento alguém tenha tido algum pensamento nesse sentido. E eu queria recordar da importância da gente como pai, como mãe, e como ser humano mesmo, trabalhar o auto-perdão e como isso nos impulsiona na vida. A gente se perdoar por qualquer coisa. E uma forma da gente trabalhar o auto-perdão é com o Ho'oponopono mesmo, para a gente, né? Fazendo o Ho'oponopono, a gente já está liberando as memórias, a gente não sabe quais, mas com certeza a gente já está trabalhando memórias dessa natureza. A gente pode usar a prece da purificação para a gente mesmo, com a intenção do auto-perdão. Isso ajuda muito. E qualquer coisa que a gente, como pai, como mãe, faz, ressoa muito forte no campo dos nossos filhos. Então, a gente também, se trabalhando o auto-perdão, porque a gente tem a tendência de, como pai, como mãe, querer salvar os filhos, né? Alguma coisa assim. Então, pode ser que tenha algum peso nesse sentido, e eu acho bastante importante a gente trabalhar o auto-perdão nesse sentido, assim, de ter a consciência de que nós não falhamos na condição dos nossos filhos. Seja lá o que aconteceu, foi o melhor que a gente podia dar, foi o melhor que a gente podia ensinar, foi o melhor que a gente podia conduzir com os recursos que a gente tinha naquela época. Talvez hoje a gente fizesse diferente, talvez, mas foi o que foi possível, e
se trabalhar nesse sentido, porque isso traz um grande benefício para os nossos filhos. E, inclusive, na perspectiva do Theta Healing, toda vez que a gente trabalha o perdão em si e o auto-perdão, a gente libera um grande espaço no sentido virtual, como se a gente tivesse uma memória na nuvem, e trabalhando o perdão, a gente libera um grande espaço para coisas novas. E é aí que a gente consegue mudar de frequência, fazer a nossa vida andar ainda mais e mudar mesmo de frequência no sentido de liberar espaço para receber coisas novas. Inclusive, há relatos de pessoas que tiveram grande perda de peso, no sentido favorável, claro, após se trabalhar o auto-perdão. Não que a pessoa ficou doente, emagreceu, não isso, mas pessoas que buscavam já perder peso há algum tempo e não conseguiam, e ao trabalhar o auto-perdão em si, conseguiram liberar espaço em sua memória, né, em seu subconsciente, e conseguiram também, como um efeito reflexo, alcançar a perda de peso nesse sentido. E outra informação que eu queria trazer também, que eu acho que pode ajudar, e é uma informação um pouco mais técnica, no sentido de ser uma informação jurídica, é que, em relação às pessoas que estão presas, o nosso país possui uma população muito grande de pessoas encarceradas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui hoje aproximadamente 900 mil pessoas presas. Esses dados eu peguei no próprio site do CNJ, que é o órgão que cuida do sistema penitenciário no Brasil e do Poder de Fiscalização do Trabalho do Poder Judiciário. Se alguém quiser, pode conferir lá. Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Dessas 900 mil pessoas que estão presas, 44%, ou seja, quase metade, são presos provisórios. O que significa isso? São pessoas que estão presas preventivamente, ou seja, elas ainda não têm uma sentença judicial transitada em julgado. Talvez esse possa ser o caso do seu filho. E aí é interessante você estar atenta, já que você pratica o Ho'oponopono, se você vai receber alguma ação inspirada, que é a expressão que os Abraham Hicks usam, né? Que a gente tem que, antes de sair fazendo as coisas por aí, a gente tem que serenar e esperar que a fonte nos envie a ação inspirada. E qual pode ser uma ação inspirada? Pode ser que seu filho esteja preso além do tempo. Pode ser que seu filho esteja preso e, por conta de a vara estar muito cheia, de processos muito cheios, alguém não analisou se seria possível uma medida diferente da prisão. Por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica com algumas condições de cumprimento, como o recolher em determinados horários. Enfim, pode ser que seu filho possa ter o benefício de estar gozando de algo diferente da prisão e, por algum motivo que a gente não sabe, ele não está. Pode ser que seu filho, o advogado, não recebeu alguma comunicação, enfim. E aí, eu não sei se você imagina como seu filho está preso, eu imagino que você esteja contando com o serviço de um advogado que está cuidando da causa, se você tem acesso a ele. Talvez lhe ocorra de perguntar a situação do processo, perguntar para ele se ele já verificou, como é que está, se alguma coisa a mais pode ser feita. E eu não sei em qual cidade você está, mas muitas das nossas cidades, em todas as capitais e algumas cidades do interior, nosso país contam com um serviço de assistência jurídica gratuita. O que significa isso? Significa que existe um órgão que presta o serviço jurídico, que presta o serviço de um advogado de forma gratuita. Esse órgão se chama Defensoria Pública e os serviços são totalmente gratuitos, é pago pelo Estado. Então,
a pessoa tem direito, quem não tem condições de pagar um advogado, tem direito de procurar os serviços da Defensoria Pública, e são excelentes serviços. Eu conheço o trabalho da Defensoria e são pessoas extremamente dedicadas, comprometidas, muito assim, apaixonadas pelo que fazem. Então, vocês podem ficar tranquilos que se alguém precisar recorrer aos serviços deles, é um excelente serviço. Então, eu não sei qual é a condição que você está passando, mas existe mais essa possibilidade. Bom, essas foram as informações que eu queria trazer com esse vídeo. Eu sei que esse vídeo mesclou informações do campo do autoconhecimento, mas trouxe também um pouco de informações jurídicas, um pouco de informações técnicas, mas eu senti que era importante trazer isso aqui. Pode ser que alguém esteja precisando, pode ser que alguém esteja nessa condição. Eu vou gravar os outros vídeos respondendo as outras dúvidas. Peço perdão que esse vídeo aqui ficou um pouco longo e vejo que realmente foi interessante dividir em duas partes a pergunta que as nossas colegas fizeram em relação aos filhos. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima!